Juscult, uma produção em conjunto com o Instituto de Advogados de Minas Gerais. Apoio cultural, Sicoob Jus MP, a cooperativa de crédito dos integrantes do Poder Judiciário e do Ministério Público de Minas Gerais. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral e o Juscult, né, que é esse projeto junto com o Instituto dos Advogados de Minas Gerais, com apoio aí do Sicoob, né, e a gente começando esse programa tão importante para a sociedade brasileira, discutindo tecnicamente as questões do direito, né, sem também muito juridiquês, para que as pessoas possam entender como que tem funcionado a regulação da sociedade nesses momentos. E o Instituto dos Advogados de Minas Gerais traz esse entendimento para todos nós, porque é um instituto de mais de 100 anos, né, 110 anos, e tem a tradição, né, de produção de conhecimento de todas as formas, né, tanto na aplicação do direito, como também nas questões intelectuais do direito também. E hoje a gente vai falar de rastreabilidade de ativos, né, no campo tecnológico. E nós estamos recebendo aqui o Ciro Chagas, doutor Ciro Chagas, para tratar desse assunto, que é tão importante, né, Ciro, para todos nós, até para entender nos modelos de negócio como que a gente precisa e tem que conduzir os nossos negócios, né, e as nossas atividades econômicas, né, de maneira ética, ordeira e também com previsibilidade, né? Então a gente precisa discutir tudo isso para que as pessoas também tenham noção daquilo que precisa ser feito, principalmente quem está no ramo dos negócios e está no ramo de ativos também. Ciro, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber aqui em nome do Cultura, do Juscult, em nome do Instituto dos Advogados de Minas Gerais também, para a gente tratar desse assunto que é tão bacana também, é inovador, não deixa de ser inovador, né? E é também desafiador. Seja muito bem-vindo. É um prazer, a honra é toda minha estar numa cadeira que tantas pessoas importantes já tiveram a oportunidade aqui de falar. E o tema, por si só, já tentando dar uma explicação, ele já é bem desafiador, porque nós estamos diante de uma mudança completa do que se entendia por investimento, né? Assim, o universo das chamadas criptomoedas, ele já é difícil até para aquelas pessoas que são da área, digamos assim, da economia, do investimento, quanto mais para nós, juristas. É uma coisa muito difícil de compreender, mas com o passar dos anos, as coisas foram ficando mais compreensíveis. Nós tivemos uma janela de dificuldade, de regulação durante muitos anos, até 2 anos atrás, nós tivemos a vigência da lei que veio, de fato, criar, né, um arcabouço regulatório das chamadas prestadoras de serviço com ativos virtuais, que é vamos falar assim, é um nome técnico para as criptomoedas. A gente está falando de criptomoeda, blockchain, é um monte de nomenclatura que a gente tem, e como é que antes da gente falar da rastreabilidade, como é que a gente pode explicar o que é isso e como que isso é na prática, né? Essa questão do ativo digital. Perfeito. Bom, ativos digitais, apesar de esse ser o nome que a lei escolheu, não é muito bem, digamos, a nomenclatura que seria melhor para ser usada no que se tange criptoativos ou criptomoedas. Por quê? Porque, de fato, são ativos digitais tal como milhas aéreas, como pontos de cartões de crédito. Qual que é a diferença disso, por exemplo, para o Bitcoin, que é a criptomoeda mais famosa desse universo? É porque esses ativos são ativos criptografados. Eles são baseados em uma estrutura, eles são processados em uma rede tecnológica chamada-se blockchain. Na verdade, é uma cadeia de blocos, como se fosse um bloco contabilizado, que ele é rastreável, ele é imutável, ele é distribuído. Isso são os 3 pilares que esses ativos têm de diferença para outros ativos digitais que conferiram o sucesso por si só do Bitcoin, que é o principal ativo virtual criptografado, né? E de forma bem sintética, por que imutável? Porque toda alteração que existe ali nesse bloco, de fato,
a rede, como ela é distribuída, ou seja, todas as pessoas têm acesso a essas informações, ou seja, a rede é compartilhada. Então, todo mundo que recebe uma transação de uma outra pessoa acaba ficando sabendo que essa transação ocorreu. Isso evita um problema clássico nessa área de transação, que é o chamado gasto duplo, que é o quê? Eu vender para você um ativo e vender para outro também. Isso gerar uma espécie de fraude. Como essa rede é totalmente permeada e distribuída, ela evita que essas fraudes ocorram. Além disso, ela é imutável porque toda transação registrada, ela fica eternamente configurada na rede. Então, essas pessoas podem auditar e checar, de fato, quando se deu essa transação e exatamente aonde ela ocorreu. Por isso, ela é rastreável. E ela, por fim, ela tem um caráter muito, que é o que eu chamo sempre o caráter paradoxal da criptomoeda, do Bitcoin, que é a chamada pseudo-anonimidade. O que quer dizer isso? Ao mesmo tempo que você pode rastrear esses ativos, digamos assim, você não sabe efetivamente quem é a pessoa que fez aquela transação. Você precisa de ferramentas adicionais para saber de fato por onde esse caminho foi, e aí seria o quê? O identificador de protocolo, o IP daquele computador que fez a transação. Então, a rede por si só, ela te informa que a transação ocorreu, quando ocorreu e como ocorreu, mas ela não te fala quem foi que fez ela. Aí você precisa de ir para um nível adicional de informação para ter essas informações. Isso é a grande genialidade desse sistema, que conferiu, no final das contas, valor. E aí o Bitcoin sai do nada e vai passar na escala aí de $120 mil na cotação atual, mais ou menos. Ciro, e a gente precisa pensar também nessa questão da rastreabilidade agora de fato, entrando você como um advogado criminalista, especialista, né, nessa área. Quais são os desafios no campo da rastreabilidade? Perfeito. Essa pergunta eu acho que é a grande pergunta desse universo. Como eu disse, o Bitcoin ele tem valor e muito extremamente valioso, né? E como tudo tem valor, tal como ouro, como dinheiro, como pedras preciosas, ele pode ser utilizado para coisas bem boas, né? Digamos, investimentos, como também para coisas ruins, né? O cometimento de crimes, delitos, etc. E eu digo que existe um frenesi com o delito de lavagem de dinheiro. Eu acho que a grande maioria dos jornais reportam de alguma maneira a danada da lavagem de dinheiro. E o Bitcoin não seria diferente. E por quê? Como é uma coisa nova, as pessoas não conheciam tanto, a aparência era de algo completamente irrastreável, que você não conseguia localizar. Então, como você não consegue localizar, você poderia o quê? Ocultar, ou seja, lavar dinheiro facilmente com isso. E, na verdade, o Bitcoin é completamente oposto dessa história. Por quê? Porque há uma confusão entre ocultar e a capacidade de bloquear esses ativos. São coisas bem diferentes. O que é impossível de se fazer dentro da estrutura de uma criptomoeda, se você não tiver a chamada chave privada, né, que te dá acesso a esses ativos, é o bloqueio. Mas localizar esses ativos é perfeitamente possível dentro simplesmente da checagem que é pública. Um site você consegue acessar em tempo real todas essas transações. Agora, a dificuldade de fato é você bloquear. O Estado, de fato, por exemplo, diante de um crime ou diante de uma divisão patrimonial, digamos assim, se aquele portador da chave, ou seja, a senha, né, vamos falar um termo mais simples, ele não tiver acesso a essa senha, você não consegue, de fato, ter acesso a esses ativos. Esse, inclusive, é o que traz o grande valor ao Bitcoin, porque a segurança que confere ao portador do ativo é que ele tem a senha. Então, digamos assim, essa rastreabilidade é perfeitamente possível. A dificuldade, de fato, nesse sistema é que você consiga realizar bloqueios, travas, mas existem formas disso acontecer. E uma delas, o Bitcoin não é o único criptoativo existente, né? Ele foi o primeiro e foi o grande ativo que gerou, digamos assim, um boom desse sistema. Mas outras moedas como o Ethereum, enfim, tantas outras, são baseadas em sistemas semelhantes ao Bitcoin, mas eles são mantidos por entidades centralizadas, ou seja, por uma empresa.
Isso faz com que, se esses ativos estiverem controlados por uma empresa, basta que um advogado, diante de uma solicitação a um juízo, peça que seja oficiado à empresa para que aquele ativo, ou produto de crime, ou de posse ilegal de uma pessoa, seja travado. Então são formas que você tem ali de acessar esses ativos também. Tem uma outra questão também, que quando você fala em ativos, vai falando em investimento, vai falando em proteção de patrimônio, essas coisas todas, você pensa logo no sistema de transparência e de compliance. Como é que é isso dentro desse contexto? Ótimo. As corretoras que hoje já estão reguladas, como eu disse no início, elas devem seguir as normas de prevenção à lavagem de dinheiro e todas as normativas de autorregulação, de compliance, que são existentes para o mercado financeiro como um todo. Então, se uma corretora quer operar no Brasil, ela tem que hoje seguir todas essas normas que também são suscetíveis ao sistema bancário. Bom, mas e aí como que ela faz? Né? Como é que ela vai checar, de fato, a origem, por exemplo? O chamado, aqueles termos anglicânicos, né? O KYC, né? O Know Your Customer, né? Conheça seu cliente. Nessa área, existe uma expressão um pouco diferente que é chamada KIT, que é Know Your Transaction, né? Conheça a sua transação. O que se faz, na verdade? Essas corretoras, elas têm sistemas, sistemas baseados até em inteligência artificial, que checam esse endereço da transação e identificam automaticamente, quando está recebendo um ativo dentro da corretora, se aquele ativo ele tem origem lícita ou se de alguma maneira ele possa estar identificado como um ativo de origem ilícita. Essa identificação geralmente é feita por uma série de órgãos espalhados pelo mundo. Ao identificar essa origem ilícita, a corretora ela deve automaticamente travar esses ativos quando ela tem acesso. Então, essa é uma forma de procedimento de compliance, mas elas estão totalmente reguladas, claro, corretoras que estão legalmente instituídas no país. Nós estamos falando de um universo mais restrito, porque existem corretoras no exterior. Transparência, eu acho que são os cuidados que a gente precisa ter. E quais são as vantagens dessas operações, Ciro? Eu identificaria, assim, o universo da criptomoeda, principalmente o Bitcoin, ele, obviamente, ele, ao mesmo tempo que ele confere uma possibilidade de alavancagem de patrimônio, porque ele tem uma volatilidade alta, então talvez isso seja a grande oportunidade para aquele que quer aferir patrimônio de forma mais rápida, mas ele também traz uma necessidade de compreensão e cuidado maior, porque tudo aquilo que oscila para cima rapidamente também vai oscilar rapidamente para baixo. Então, exige uma cultura de gestão pessoal de saber que estamos lidando com um ativo de alto risco. E alto risco não porque ele é um ativo ligado à fraude ou com algo que vá gerar efetivamente uma lesão, dano a uma pessoa, mas que ele oscila pelas próprias oscilações do mercado. Mas hoje, com muita sinceridade, o Bitcoin, como ele tem uma capitalização astronômica, nós chegamos aí recentemente, o Bitcoin a mais de $1 trilhão em capitalização no mundo. Então essas oscilações elas têm ficado cada vez menos constantes, com pouquíssimos percentuais, o que está chegando praticamente no que é a oscilação de uma moeda fiduciária como o dólar. Então a grande vantagem, em resumo, que eu destacaria, é a possibilidade de você ter certeza de que aqueles ativos são seus. Porque diferentemente de um ativo que está depositado num banco, um dinheiro, você depende, obviamente, do acesso daquele ativo pela a casa, né, a instituição financeira. Agora, o Bitcoin ele confere ao indivíduo a propriedade total e restrita sobre o seu ativo. Agora, ponto negativo, como eu disse, da volatilidade, também te traz uma responsabilidade de autogestão. Como não tem um banco por trás ou uma corretora, você pode até depositar, tem gente que faz investimento em Bitcoin, em fundos bancários. Na verdade, é o banco que está fazendo um investimento e te confere um resultado daquilo. Mas se você de fato quer operar nesse mercado, você não precisa do banco, você simplesmente adquire esses ativos ou numa corretora ou no mercado paralelo, né? Tem que saber lidar com isso. O Estado, como é que o Estado fica nessa situação, na regulamentação, por exemplo, a Receita Federal, o
o sistema de informação que é interligado, né? Todos são interligados. Internacionalmente, como é que funciona também nessa troca de informações, de cooperações internacionais? Como é que funciona tudo isso? Existe uma preocupação muito grande na qualidade da utilização desses ativos. Como são coisas novas, as autoridades hoje já têm plena consciência que o Bitcoin não é nenhum bicho de 7 cabeças, mas ele carrega problemas, tal como outros ativos, né? Como eu disse no início, o ouro, o dólar, etc. Então, existe uma enorme cooperação internacional hoje, que são entidades governamentais que fazem essa regulação, que expedem normativas de prevenção à lavagem de dinheiro, à colaboração. Recentemente, nesse conflito muito antigo, né, Israel-Palestina, na Palestina mesmo, a entidade terrorista que estava sediada na Palestina, o Hamas, ele por muito tempo recebia doações através de bitcoins. Aí veja bem que coisa interessante. Com o passar dos anos, até pela compreensão da tecnologia, a própria entidade terrorista entendeu que aqueles ativos eram totalmente rastreáveis. O que estava acontecendo é que as doações que chegavam para eles estavam sendo bloqueadas. Então eles pediram, olha, não façam doações mais através de bitcoins, porque a gente vai ficar sem eles. Isso demonstrou, na verdade, para o mercado que o Bitcoin ele não é esse posto de legalidade que se vendia. Na verdade, havia um desconhecimento. Então, hoje, as entidades de polícia Federal, existem grandes operações já no Brasil que investigaram fraude sobre o tema, e a polícia, o Ministério Público já está muito habituado com esse processo ao lidar com crime organizado que se utiliza de ativos como esse, saber o que fazer para conseguir, de fato, travar esses ativos, né? Nós temos especialistas hoje nos órgãos estatais que conseguem dar essa segurança jurídica para quem está nesse mundo desses ativos? Isso tudo é muito novo, né? Posso dizer que atualmente sim, nós temos grandes especialistas no Ministério Público, não são numerosos, mas sim, cada vez mais estão se especializando, como é um tema novo, mas o sistema de justiça, o CNJ, ele criou recentemente uma ferramenta que está ainda em análise, chamada CryptoJude, vai funcionar bem próximo do que nós temos aí em outros sistemas, como o Bacenjude, o Cisbajude, que são sistemas unificados para realizar cautelamento de ativos nas corretoras de criptomoedas, como eu disse. Então, na verdade, as corretoras serão obrigadas a se integrar a esse sistema e, ao existir uma ordem judicial de bloqueio, as corretoras imediatamente processarão esses bloqueios nesses ativos que estão sob seu depósito. Então, nós temos sim um movimento de aprimoramento técnico, de conhecimento. É claro, como é uma coisa muito nova, ainda precisaremos de muita melhora nesse mercado. Agora, pro lado mesmo do direito do advogado, né? Como é que é atuar nesse campo, principalmente por ser novo e também para além de ser novo, demanda muita pesquisa, muito estudo, né? Você estava falando aí das suas 2 teses, tanto de mestrado quanto doutorado, obviamente que livros, né? Seu livro e tal. Como que é esse tipo de atuação e esse tipo de pesquisa também, esse tipo de trabalho que é feito com esse tipo de ativo? Coincidentemente, na semana passada eu fiz uma palestra para estudantes do início lá em São Paulo, do início do curso, e falando um pouco da carreira do advogado, e uma das coisas que eu disse a eles, eu falei, olha pessoal, o mercado é muito disputado, então você precisa se destacar. E eu sempre percebi, como empresário que sou hoje, que a advocacia, para que você se destaque, você tem que fazer algo um pouco diferente do que todos fazem. E essa área, ela te permite, de fato, ser diferente, porque ela primeiro é uma coisa muito nova. E tudo que é novo é desafiador, as pessoas não sabem. Então, o advogado, ele existe para resolver problemas. Se não tem problema, não tem trabalho, não é mesmo? Então, se você sabe solucionar um problema, você vai ter trabalho, e nessa área o trabalho é enorme. Você tem trabalho consultivo para explicar às pessoas, às empresas que querem trabalhar com esse tipo de mercado, lidar com a regulação que é nova, então explicar os limites da atuação com criptomoeda, o que pode, o que não pode ser feito. Você tem trabalho para aqueles que não se preocuparem em entender de fato como se faz e acabaram tendo problemas com a justiça, então com processos cíveis, processos criminais, então você tem trabalho para defender essas pessoas. Você tem trabalho de consultoria em rastreio de ativos. Hoje existem grandes empresas internacionais que contratam
profissionais, inclusive do direito, para também atuar nessa parte de rastreabilidade. O próprio juízo consegue constituir peritos, né, para poder avaliar situações que estão ali ocorrendo na ordem do dia. Então, eu vejo que esse mercado, de fato, é um mercado muito interessante. Além disso tudo, é uma excelente ideia de investimento alternativo, né, para você diversificar um pouco o seu portfólio de investimentos. Então, eu acredito que seja algo muito interessante para aquele advogado que queira, como diz, sair da caixa, né, tentar propor algo diferente para o mercado. E aí, Ciro, também tem essa questão da produção do conhecimento, né? E a gente traz essa discussão muito forte aqui, porque, para além de tudo, o Instituto tem essa característica também, né, de produção de conhecimento. É fundamental que se tenha bastante literatura, bastante não vai ter, né, mas que se tenha literatura que discuta isso. Você estava falando na perspectiva de criar um workshop para poder discutir esses assuntos, né, até com o ramo do direito, com as pessoas que já estão no mercado há mais tempo também, para que eles entendam também dentro dos seus escritórios também que pode ter atividades e pode também dar segurança jurídica para muitos clientes também que procuram. Sem dúvida. Assim, como acadêmico também, sou professor, leciono sobre o tema, eu acredito que quando eu iniciei essa pesquisa era uma coisa muito difícil, porque nós não tínhamos materiais de pesquisa na área do direito. Já tinha muita coisa escrita para a economia, para a área financeira, principalmente para a área de tecnologia específica, né? Nós estamos dizendo de uma ferramenta de comunicação. A blockchain, na verdade, é um protocolo de comunicação que surge, que é bem interessante essa história, como é que eles falam que toda vez que o Estado tenta regular tecnologia em comunicação de forma coercitiva, existe um efeito chamado efeito Hydra, que é toda vez que você tenta com algo contundente, nasce cabeças piores aí, por isso Hydra. E o Bitcoin, ele surge exatamente desse procedimento. É um mercado audiovisual regulando as músicas que alguns anos atrás nós usávamos aí MP3, né? Para quem é um pouco mais velho vai lembrar do Winamp, baixávamos músicas e aí de repente a grande indústria musical foi atrás dessas pessoas, prendeu as pessoas que tinham esses arquivos HDs em casa. E aí esse mercado entendeu o seguinte, olha, a gente não pode ter uma rede centralizada com esses arquivos. Ali surge uma rede distribuída, que é a chamada P2P. E aí ninguém mais tem esses arquivos, todo mundo tem os arquivos. E isso acabou matando a indústria de músicas MP3. A indústria teve que se adaptar e criou os streamings. E aí hoje ninguém mais tem arquivo de música, todo mundo tem arquivo de streaming. Mas essa tecnologia P2P foi a base da lógica do Bitcoin. Porque eles já pensando, o cara que desenvolveu isso, ou as pessoas, né, que a gente não sabe, que desenvolveram esse sistema, pensando no que o Estado eventualmente iria tentar impedir esse avanço, já estabeleceram a rede dessa forma. Então a rede ela é totalmente descentralizada. São milhões de pessoas que têm acesso ao chamado código-fonte, e ali, ainda que o Estado tente proibir, esse código está estabelecido em milhões de outros computadores pelo todo mundo. Então a rede ela não é possível de ser destruída. Ainda que se tentasse, o custo para se fazer isso seria algo mais caro do que a própria existência da rede. Então, assim, trocando em miúdos, nós temos uma situação muito inovadora, mas que de fato veio para ficar. Seria uma transmutação do capitalismo? Essa teoria é muito interessante. Tem muita gente que entende como um cavalo de Troia dentro do capitalismo, né? Uma inserção, inclusive assim, o pseudônimo que desenvolveu essa tecnologia, chamado Satoshi Nakamoto, é um indivíduo que ninguém sabe quem é, na verdade. Eu penso que são pessoas, né? Se você vai estudar a história daqueles desenvolvedores que participaram das primeiras discussões em fóruns de tecnologia, eram os chamados anarcocapitalistas, que na verdade, ligados à criptografia, são matemáticos que trabalhavam para o governo norte-americano, que não estavam mais de acordo com o que o sistema estava fazendo em termos de vigilância. Então eles queriam criar um sistema para se comunicar sem que o Estado tivesse com vigilância absoluta sobre aquilo. Aquela ideia
também, tal como a questão da P2P que eu disse anteriormente, foi fundante para também a origem do Bitcoin. Então é uma junção de vários trabalhos de pessoas resistindo à fúria estatal, né? O Leviatã. Né? Sempre, né? Sempre. Bom, gente, deixa eu fazer o primeiro intervalo. Vou fazer o primeiro intervalo aqui na TV Banqueta, na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está conversando sobre direito e tecnologia no campo dos ativos digitais, né? Programa Cultura Geral, JusCult, né, que é uma iniciativa do Instituto dos Advogados de Minas Gerais, para a gente trazer para a televisão, para as redes sociais e para as ondas do rádio também, todo esse entendimento, né, que a gente tem trazido aqui na televisão para que as pessoas possam se familiarizar com todos esses desenvolvimentos intelectuais e também de condução da nossa sociedade. Um minutinho só, nós estaremos de volta aqui na TV Banqueta, na Rádio Cultura de Curitiba. Não saia daí. Dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos vasos de plantas, nos pneus, nos recipientes abertos. E um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV. Diga sim à prevenção. Apoio TV Banqueta. Sonhos cabem no papel, mas podem se tornar realidade. Eles crescem com apoio e investimento no presente. Educação para todos é o que inspira a LBV a buscar um futuro melhor para milhares de crianças e adolescentes. Acredite nesses sonhos, apoie suas realizações. Quando a LBV ligar, diga sim! Bom, de volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta, apresentando o JusCult, né, que é esse programa em parceria com o Instituto dos Advogados de Minas Gerais. A gente está falando hoje de direito e tecnologia na composição de ativos, né? A gente está recebendo aqui o Ciro, advogado associado do Instituto dos Advogados de Minas Gerais, para a gente tratar desse assunto que é desafiador para todos nós, né? Ô Ciro, as questões de segurança para aplicação do ativo, para aquisição do ativo. Nós falamos um pouco, você falou da qualidade dos blocos e tal, é difícil você ter alterar, duplicidade de pagamento, alterar alguma coisa assim. Mas qual é o grande, se tiver algum grande filão mesmo que você pode falar assim, não, isso aqui é a espada mestra que você pode falar assim, ó, isso aqui garante que o Bitcoin é, de fato, um investimento seguro. Sim. Ó, veja bem, como eu disse, o Bitcoin é uma questão que todo mundo pergunta, mas esse negócio vale tanto, mas não tem lastro, né? Qual que é o lastro disso? Na verdade, essa é uma das questões que eu sempre perguntei. A pergunta que todo mundo faz, né? A verdade, eu sempre respondo isso de duas formas. A primeira é que, se você avaliar o dólar, né, o dólar ele já deixou de ter lastro em ouro desde a década de 70, né? Então a gente tem uma especulação porque a emissão é infinita, né? Basta você imprimir mais papel, isso inclusive gera um problema de inflação por todo mundo. E nós temos uma quantidade absurda de moeda no mundo. E aí, exatamente essa é a grande diferença do Bitcoin. O Bitcoin ele foi criado numa lógica de escassez absoluta. Então, quando ele foi desenvolvido, o seu protocolo de comunicação, ele já estipulou um limite de blocos na rede, 21 milhões de bitcoins, digamos assim. E aí, o que isso quer dizer? Num processo, eu não vou entrar aqui porque é algo muito técnico, no processo de mineração, as pessoas vão descobrindo esses blocos, nós estamos próximos de esgotar essa quantidade de ativos. E aí depois acontece o quê? Não, depois não tem mais. A disponibilidade você só vai poder adquirir de fato um Bitcoin se você comprar de alguém que tenha. Hoje você tem duas formas de adquirir, digamos, Bitcoin. Ou você vai em uma corretora ou no mercado paralelo e faz uma permuta, manda um dinheiro para aquela pessoa, ela vai te dar a chave privada que te confere acesso
aquele registro e aquele Bitcoin passa a ser seu. Né? Você pode comprar frações, mas na essência é mais ou menos assim. Ou você vai a um banco, né, faz um investimento com o banco vai fazer o investimento em Bitcoin e ele vai assumir tanto o prejuízo, na verdade ele vai compartilhar com você o prejuízo, e o ganho ele vai te dar uma fração da valorização, né? Então você tem duas formas de comprar esses ativos. Agora, isso, se você escolher o caminho, digamos, correto, que é você adquirir de fato isso, você vai trazer consigo também uma dificuldade, um risco. Então, no final das contas, o que confere o lastro? O que confere o lastro é você saber exatamente que com o registro aquele ativo é seu, que não vai existir um igual e que não vai ser possível emitir novos. Esses ativos eles estão baseados numa lógica, como eu disse, imutável. Então esse bloco ele não pode ser reinventado. Então não há como imprimir mais Bitcoin, né? Registrar mais. É um limite. Isso vamos dizer, é a arquitetura que confere o lastro do ativo. E você tem cadeias de suprimentos, cadeias de atuação. Como é que é isso? A melhoria da cadeia de suprimentos? Perfeito. A verdade é que o Bitcoin ele é processado através de uma rede que é chamada rede blockchain. E a grande vamos falar assim, mudança na tecnologia é que a blockchain, por ela conferir essa autenticidade, essa auditabilidade, ela também permite que outros setores operem dentro do ativo. Então, não só através da negociação ou especulação do Bitcoin por si só. Como você confere confiabilidade absoluta, você consegue, por exemplo, dizer que um documento, você vai pegar um arquivo, por exemplo, um PDF, e você vai registrar na blockchain que aquele arquivo foi criado no dia tal, no horário tal, pela pessoa tal. Se houver alguma edição nesse arquivo, a própria rede vai informar. Então hoje, inclusive, é muito utilizado, já existem empresas que oferecem o serviço de validação, de autenticação de documentos com base na tecnologia blockchain. Outro setor também, setor de logística, como depende dessa cadeia de produção muito fidedigna, ele também utiliza hoje tecnologia blockchain em várias empresas para permitir uma confiabilidade maior dessa rede. Você acha que é o futuro do dinheiro? O Brasil, ele inclusive criou no governo anterior um projeto do Banco Central, que é o Real Digital. Foi muito divulgado, e o Real Digital ele era exatamente baseado numa tecnologia blockchain, né? Seria essa a ideia. Né? Eu tive a oportunidade de fazer alguns comentários para alguns jornais sobre a minha preocupação com relação à forma que estava sendo desenvolvido o projeto, porque diferentemente do Bitcoin, que é algo totalmente descentralizado, o Real Digital seria algo totalmente centralizado, ou seja, é o pior dos dois mundos. E aí, na verdade, é o Estado tentando de alguma maneira manter a hegemonia sobre o dinheiro. Existem vários teóricos que dizem que nós estamos passando teóricos da economia, né, não do direito, que dizem que, na verdade, nós estamos passando um processo de transição em que o Estado vai perder o monopólio do dinheiro, como perdeu o monopólio em outras áreas anteriores. Então, é uma discussão muito polêmica. Nós podemos ficar aqui horas falando sobre. Fidelização. Como é que a gente trabalha nesse campo? Porque uma das coisas que como a gente está falando de um projeto novo, né? Mesmo que ele tivesse 100 anos, seria novo, porque o modelo capitalista já é uma coisa consolidada dentro da estrutura que já tem colocada aí. Mas, na medida que você vai fidelizando, você também vai... Eu não sei se a ideia é transportar de um para outro ou se é conviver as duas coisas juntas. E a fidelidade, ela vem nesse casamento, né? Na medida em que um confia naquela atividade que a outra está fazendo, que a outra atividade também propõe. Essa fidelidade está calcada nisso ou tem uma outra forma? Eu penso que o processo de fidelização de um ativo ele tem a ver com dois fatores. O primeiro deles é a capitalização. Então, o Bitcoin, como eu disse, ele já passou de $1 trilhão, ele já é entre os 10 maiores ativos existentes, né, entre prata, ouro e todas as empresas listadas em bolsa. Então, ela já superou as grandes empresas, tá? Já entrou ali no rol dos 10 maiores ativos
vamos falar assim, não só digitais, como ativos como um todo. Então, o primeiro critério seria, para mim, a quantidade disponível de valor atrelado a isso. Nós temos um mundo que é um mundo baseado em dados atualmente, né? Então, o Bitcoin, ele condensa isso tudo. A blockchain condensa esses dados de uma forma muito fidedigna. E, assim, para mim, o segundo critério seria a possibilidade de pulverização, ou seja, que isso não tivesse centralizado em poucos players. Então, essa é uma segunda questão que possibilita que essa ferramenta seja tão popularizada. O Brasil, inclusive, é o país do mundo que tem o maior número de pessoas físicas detentores desse ativo, que é algo até bem interessante, porque tem duas explicações também. A primeira, porque o brasileiro me parece que gosta da grande oportunidade e por sua vez, tem um tino para arriscar mais, né? O brasileiro gosta de arriscar mais. E segundo, um pouco de desconhecimento, eu diria. Esse desconhecimento, ele pode trazer problemas. No mundo do agronegócio, tem sido muito utilizado? A blockchain, na verdade, que é a tecnologia que permite criptomoeda ser tão valiosa, ela tem sido utilizada em diversos setores, né? O setor de logística, o agronegócio, quando ele vai conferir essa cadeia de produção, uma ocasião eu lecionei os chamados contratos inteligentes, né? Os smart contracts, né? Essas tecnologias de criptomoedas baseadas em automação em contratos. E tem um caso no agronegócio muito interessante que eu disse em sala de aula, que é a exportação de soja. Então, a China tinha um contrato de aquisição de soja com o agronegócio e esse contrato foi totalmente desenhado em um contrato inteligente. O que diria isso? As duas partes, né, o importador e exportador aqui do Brasil, exportador e importador da China, definiram as regras contratuais e transportaram essas regras para um contrato em um protocolo ali de automação de tecnologia. E definiram, olha, quando bater a tonelagem dentro do navio, automaticamente aquele ativo que está travado lá no contrato, ele vai ser transferido para a carteira do importador, né, do exportador. Então, ou seja, vai pagar a soja. Então, bateu a tara, deu a tonelagem ali na carga, tá certo ali, não tem como a pessoa falar, não vou te pagar. Por quê? Porque já estava definido no contrato. Então essa é uma das grandes possibilidades que a tecnologia blockchain permite. Você trazer as duas partes para uma ausência de risco total do negócio. Por quê? O pagamento só vai ser realizado quando efetivamente aquelas condições estabelecidas em contratos forem completadas. No caso do exemplo, era o peso na carga do navio. E aquele que está vendendo a mercadoria, por sua vez, também não tem risco de não receber de inadimplemento. Por quê? Automaticamente esses ativos serão transferidos para a carteira do vendedor. Então isso resolveu um problema enorme de confiança entre partes. É uma das coisas que a tecnologia blockchain permite. Para a gente encerrar esse bate-papo tão bacana, as áreas do direito vão conversar muito. Tributário, penal, tributário, criminal, empresarial. Isso tudo está dentro desse contexto, né, de atuação. Essa dinâmica para o mundo dos negócios e para quem tem intenção de mexer com isso, trabalhar com essa atividade, ela vai ser mais consultiva mesmo para que ele entenda dinamicamente e também para que os contratos também sejam cumpridos, né, dentro desse modelo. Como é que isso vai funcionar ou como é que isso tem funcionado? Né? Eu vou usar uma expressão que eu escuto desde cedo com meu pai, quem chega primeiro bebe água limpa. Né? A verdade é que existe um universo inexplorado desse meio. Nós temos um desconhecimento muito alto ainda desse tema. Então isso possibilita que aquele que tem um conhecimento sobre ele consiga auxiliar toda a gama de serviços. Então eu penso que é um mercado completamente novo para todas as áreas, não só para o direito, para a economia, para a área de desenvolvimento de tecnologia, enfim, para a área de regulação, o parte público vai ter que lidar com isso, ele vai precisar de profissionais que entendam disso, o Ministério Público, o Judiciário, então enfim, a gente está diante de algo de fato revolucionário que não é simplesmente um ativo, é toda uma lógica de tecnologia que foi criada
para garantir confiança. O lastro, tem um professor, Kevin Weber, que ele fala o seguinte, que o Bitcoin, né, a blockchain, ela é lastreada em confiança. E é isso que permeia uma negociação entre partes. Então ela te entrega um nível de confiança que nenhum outro ativo vai te entregar. Ô Ciro, muito obrigado aqui pela sua participação. Eu acho que as pessoas precisam desmistificar essas situações, né? Então foi muito importante a sua vinda aqui. Eu acho que a gente vai ter que voltar mais vezes, né? Para a gente poder discutir esses assuntos. Muito obrigado, viu? Prazer é todo meu, agradeço. Espero voltar outras vezes para a gente falar mais sobre esse universo que é tão desafiador, mas tão interessante também. Perfeito. Gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral, agradecendo aí o nosso convidado, agradecendo também as pessoas que têm produzido esse programa. Ficamos por aqui. Essa iniciativa do JusCult é também uma produção do Cultura Geral em parceria com o Instituto dos Advogados de Minas Gerais, e a ideia nossa é essa mesmo, produzir conhecimento como tem sido há 110 anos o Instituto dos Advogados de Minas Gerais, para que todas as pessoas, inclusive os seus associados, tenham essa visão maior do que os seus advogados associados produzem dentro do Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser, com mais um programa super especial. JusCult, uma produção em conjunto com o Instituto de Advogados de Minas Gerais. Apoio cultural, Cicobi Jus MP, a cooperativa de crédito dos integrantes do Poder Judiciário e do Ministério Público de Minas Gerais.